Caramba, bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas hoje eu estou aqui para falar de carros, de loucuras e talvez o projeto mais importante desse canal, a minha Ferrari F355, está aqui em São Paulo. Para quem já reconheceu aqui, ó, Kalu Import, essa oficina está fazendo um trabalho inacreditável no carro e eu vim de surpresa, não avisei o Carlinhos, não avisei eles. Cheguei em Guarulhos, vi que tinha um intervalo e eu disse, cara, eu vou visitar lá a Ferrari, eu vou mostrar para vocês como é que tá o progresso. Porque eu tenho visto da mesma maneira que vocês, pelos canais ali da Kalu, eles não me mandam nada fora, só quando sai um videozinho realmente no Instagram deles eu vejo. Mas eu tô muito curioso para ver o trabalho. Cheguei aqui, vim gravar a abertura para vocês, eu não vi o carro ainda, então vai ser realmente genuína. Vai ser sem ensaio, eu vou mostrar o carro, eu vou enxergar o carro pela primeira vez depois que ele foi desmontado de todas essas, completamente assim, e o trabalho que eles estão fazendo, vocês vão entender assim, é uma restauração. Eu não imaginava que dava para ir tão fundo e não imaginava que dava para fazer algo tão profissional. Então tô ansioso, tô orgulhoso aí. Espero que vocês curtam esse episódio. Vamos ver se eu dou mais uma voltinha aqui, ver se tem alguns carros legais aqui que vai me chamar a atenção, mas hoje o episódio é para mostrar a Ferrari. Bota na TV aí, ó, chama a família, prepara o chimarrão, porque hoje o episódio vai estar 10. Começar aqui de cima, ó, aqui eles têm as cabines de tintas, né, de preparação de tintas, mas já dá para ver vários carros aqui, ó. Olha só, tem lá a 355, acho que é do Edu, da Motor Grid. Tem uma outra lá mundial, aquela que estava lá antes. Tem Ferrari aqui, ó, Ferrari. Ah, um Shelby Cobra. Ah, esse Lancia aqui, ó, é muito legal. Lancia Delta Integrale. Várias Ferraris ali, ó. Tem uma de corrida, uma 300, uma berlineta. Bah, tem várias ali. Uns carros grandes aqui, ó. Olha aqui, ó, tem Hammer. Como é que estamos? Oh, e aí? Bom dia. Bom dia. Tudo Pegamos bem, surpresa aí, não? Oh, mas é uma surpresa muito bem-vinda. Cara, foi legal. Eu peguei e liguei direto no celular. Hoje ninguém mais liga, né? Hoje o cara... Difícil. Hoje, quando liga... Vou atender que é alguma emergência. Que é alguma emergência, né? Ele disse, cara, tô em Guarulhos, tenho algumas horinhas aí. Uma janela de voo. Posso dar um pulo aí? E fechou todas, né? Deu tudo certo. Cara, agora é o seguinte, eu tava abrindo o vídeo ali, tava comentando com o pessoal que eu tô só acompanhando o trabalho pelas mídias sociais, né, também. Então agora essa vai ser a minha primeira visita pessoalmente aqui para ver o carro. A primeira visita com o paciente no internado. E agora assim, na outra vez a gente desmontou, tinha uma impressão, assim, agora deu as conclusões mesmo, né? Agora deu. E eu soube que o diagnóstico foi um pouco mais grave do que dava para enxergar ali, né? Cara, quando a gente começa a desmontar, quando a gente começa a fazer, a gente vê. Tem umas lasanhas gourmet aí, ó. Esse carro era do Augusto Liberato. Ah, é? É. Ah, do Gugu. Que legal. Cara, e aí, vamos quer ver lá? Vamos vendo. Lá. Tem umas coisas legais aqui, ó. A Escalade aqui que no Brasil é pequenininho. É comum pra você lá, né? Nos Estados Unidos é comum, né? Aqui é gigante, né, o carro, mas aí tu olha do lado do Hammer. O que eu achei legal é esse contraste aqui, né? Sim, o elétrico e o... Do filho e do vô, né? Caramba. Eles são... Sim, até realmente assim, eles fizeram uma lembrança, né? Eles raro isso aqui, até nos Estados Unidos é raro. Eu vou te falar que eu nunca vi um pessoalmente assim, não, eu já vi andando, mas... O EV? Nunca... Eu achei que era mais comum. Não, o que tem muito lá é Cybertruck agora, né? Porque os caras estão entregando, não tem mais onde entregar, estão despachando o Cybertruck. Produziram demais, eu acho. Cara, mas é gigante esse negócio. Ai, mas roda ainda animal. Esse carro é projeto do Tarso Max. A gente veio para fazer uma revisão mecânica nele, botar o carro para funcionar, fazer algum ajuste. Mas é um monstro, né? Caramba, que loucura. É o paraíso das Ferraris. Já contou quanto foi o recorde de Ferrari aqui dentro? Ao mesmo tempo? 16. 16. E aí, tudo bom? Vim dar uma olhada hoje aí. Tudo bom? Viu? 16 Ferraris ao mesmo tempo? Caramba. Uma SF90. Animal esse aqui. Eu nunca andei, mas diz que é assim... Ah, é o bruto, hein? Diz que é muito impressionante, forte, né? É muito forte. Ela faz o pessoal assim que torce um pouco o nariz do híbrido
medir as palavras para falar, porque ela é muito forte. Ah, que legal. Ah, aqui ó, Mustang. Esse carro aqui tinha um projeto que eu vou, por conta até de conhecer todo o trabalho seu e tudo mais, a gente vai fazer uma mudança nesse projeto. Ah, é? Ele tinha um kit que vende lá, que é meio na injeção original, engana alguns sensores, é um Coyote. Tu viu, eu comprei uma caminhonete, uma F-150 com Coyote, um ProCharger, câmbio 10 marchas. Agora aqui eu vou de Fulltech. Que show. Ah, e esse motor aí, cara, esse motor é muito bom. Né? É impressionante o que ele faz de potência. Tipo assim, se aspirado é 500 e poucos cavalos, assim, e se botar qualquer coisa é 1000 cavalos. Ele já parece que ele já vem limitado de... Né? Porque se for pensar, é um motor moderno, né? 32 válvulas, 5 litros, é grande. Que câmbio vai botar? Já tá com um Tremec de 6 marchas. Ah, manualzão? É, manual. Legal. Cara, que carro legal. Modernizado e mais coerente. A gente tirou as torres dos amortecedores aqui, né, para poder botar o motor, né? Mas a suspensão virou coilover independente, né? Porque o ruim desse motor aqui é que ele é muito largo. Os cabeçotes são grandes, né? Mas lá acha tudo. Sim. Motor, um kit do Mustang 65 para motor Coyote. Sim. Então, assim, facilita muito a nossa vida. Suspensão traseira também. É toda diferente, né? Estamos fazendo toda... que legal, hein? Vai ficar legal o projeto. Ó, o C8 ali. Ali você gosta. Conhecemos. E a Ferrari do... aqui, ó. Agora que eu vi nem olhar. Tá ali. E a do Edu tá... Já tá montando o interior, já. Já tá montando o interior. O pessoal da Rally fez um serviço lá de excelência lá. E agora a gente já tá botando todas as peças para dentro. Ele já funcionou, já tá bem na reta final já, cara. Já. Tá. Entregar, porque ele tá com uma garagem nova, ele tá querendo o carro agora. Tá querendo? Pois é, que animal, hein? Tá, agora é o seguinte, agora eu tô chegando aqui pra ver a Ferrari, ó. Caramba. Vamos por aqui. É uma sensação estranha, assim, o cara olhar o carro de uma maneira tão... Caramba, lateral aqui, ó, isso aqui... Cara, mas você sabe que dali das portas para trás o carro é muito bom, cara. Não tinha massa, não tinha nada nas laterais, tampa traseira, o carro assim, ela sofreu a frente, né? Mas a traseira dela é muito boa. Vamos dar uma girada aqui. Cara, a primeira coisa, esse painel sai ou isso ele foi cortado? De fibra. Isso aqui é um aplique de fibra. Aplique de fibra. A porta é só essa casquinha mesmo. Dá para puxar ela? Dá sim, tá aberto. Caramba. E a porta, sim, tem a estrutural aqui, sim. A barra aqui de segurança, né? Segurança. Caramba. E vocês removeram a tinta quimicamente, né? Sim, removedor pastoso. E escovamos com aquela escova de aço latonado também, que não deixa resíduo ferroso na lateral, né? E aí isso é um verde John Wash Primer. Sim, para não enferrujar, Caramba. E a tinta, assim, tu te lembra, que a gente falou, detalhe pra trás, ela era muito íntegra. Tinha massa aqui nesse paralama, no outro paralama? No outro um pouquinho, nesse aqui não. Nesse nada. Tem ideia, assim, dá pra interpretar o que aconteceu? Eu acho que quando a frente bateu, a porta veio pra trás um pouco. Se você olhar o alinhamento que ela tem nessa porta, não tá tão certo quanto o da outra. Então ela tinha um pouco de material por essa região. Mas aí vocês removeram e bateram? E já tá alisada já, mas ainda não finalizada por conta da geometria da frente, né? Cara, mas e tu vê, né? Os caras, eles metem massa sem tentar desamassar. Eu acho que é mais barato para eles a massa do que a mão de obra do funileiro. Pois né? Que loucura isso, né? Mas eles nem tentaram desamassar. Você viu que eles só colocaram a massa. Só colocaram massa. E aí com isso estava arrepintado esse paralama? Ou ela estava toda arrepintada? Não, toda arrepintada, né? Mas com o material mesmo, lá a gente achou a repintura e usando de base a pintura original. Aqui não, aqui já tinha um trabalho de funilaria, tinha massa, já tinha outras coisas. E aqui também tira a lateral. Sim. É meio colado aqui, ó.
Ah, não, tem um espuma? Tipo um EVA, né? Um EVA, né? Pra... Interessante. Internas da Ferrari. Essa geração aqui tinha algumas coisas meio particulares, né? Tinha sim. E aí, bom, aqui de mecânica nem mexeu, né? Na verdade tá... Ainda não posso porque ela tá, você vê, ela tá ancorada, né? Ela tá travada nas caixas, né? Para não poder ter a geometria certinha do monobloco. Sim. Então, para descer esse motor, eu teria que descer o agregado, aí ela fica sem estrutura na traseira. E aqui atrás, a estrutura atrás estava... essa parte não tinha nada torto, né? Não. A tampa traseira também? Também não tinha muita coisa. Tinha só repintura mesmo, né? As rodas. O que dá para caracterizar ela é a roda, né? Sim. E essa turbina gigantesca aqui atrás. E até eu fiz uma enquete, né, da cor, né? Te lembra que eu fiz? Mas qual que é a tua independência? Vamos dizer assim, qual que seria a tua opinião da cor? A minha opinião é amarela. É amarelo, né? Eu também. Na verdade, eu não falei, não sei se eu falei publicamente, mas eu vou manter o amarelo, porque eu acho que mudaria muito a característica do meu carro, né? Porque hoje tem a sua assinatura, assim, né? Esse carro remete ao Anderson, né? Então, você mudar de cor, eu acho que... Sim, se mudasse de cor e fizesse uma cor tradicional, ia parecer outro carro. Exato. E se fizesse uma cor fora do tradicional, assim, é difícil casar, né? Porque uma cor moderna, assim, ela não tem. Esse carro é da época da década de 90. Eu acho que ele virou um ícone da Ferrari, né? Então, a gente, quanto mais puder trazer da originalidade, assim, que a gente olhe e lembre dela, eu acho melhor. Não, que bom. Estamos concordando aí. Eu imagino o susto do cara. Pensei em mudar de cor, já tá o carro meio... Existe esse ano a Ferrari fez alguns testes de cores, né? Tem umas cores muito legais para esse carro. Mas eu acho que não é o caso dela. Eu acho que não. Ela nasceu dessa cor, não é uma cor que vai ser... Sim. Então eu acho que vai ficar tudo bem. E aqui temos o mestre aqui, ó. Aqui é onde a coisa acontece. Tudo bom? Então, tranquilo, Zé? Tudo bom? Esse é o cara, hein? Cara, eu fiquei impressionado, assim, com o trabalho aqui do material e das coisas, né? Ele vai te mostrar, depois a gente mostra as peças novas, né? Mas isso é o que a gente encontrou por baixo de todo aquele material, né? Com coisas que a gente não via. Então, por exemplo, assim, essa parte de solda elétrica, como é que é isso aqui? É uma MIG, né, Zé? Fizeram uma MIG aqui para reparar essa peça. Esmerilhadeira. Eu acho que eles abriram para rebater, né, Zé? O que você acha? Foi isso mesmo. Eles devem ter aberto aqui para poder rebater a estrutura interna. E essa peça vai onde? Ela vai aqui embaixo. É o fechamento. Onde é esse? Em cima. É um fechamento aqui em cima, A de baixo tá aqui. E aí ela foi toda martelada. Sim, essa aqui... Isso aqui é fechamentos laterais, né? Ó como tá. Isso até era não chega a ser ferrugem, né? Mas... isso aí é ela. Isso aqui já é a confecção da peça nova. Porque isso aqui, por exemplo, assim, nem vende, né? Não. Nem vende, né? Tipo, não é catalogado, não existe um parte não existe, né? Então tu vai restaurar um carro desse, tem que fazer... Talvez, mas mesmo assim, hoje a gente teria que comprar um carro lá com a frente inteira. Sim, desmanchar o carro. Desmanchar o carro ou fabricar as peças, que é o que a gente está fazendo, né? Caramba. Vocês já fizeram alguma Ferrari nesse nível assim? Cara, a gente fez uma 355 para um parceiro nosso lá de Goiânia, mas eu não lembro se ela tava assim, tava? Parecido. Tava bem parecido, cara. Tava, mas não lembro. Elas são bem parecidas. Tem mais peças, Zé? Cara, e aí faz tudo isso aqui na dobradeira e vai o ângulo. Esse é o painel frontal. Vai aqui, eu restaurei parcialmente, né? Então, aí sim, trocou a chapa em volta aqui. Isso, onde estava muito deformado. A gente manteve os desenhos para ter os desenhos originais. Bom, né? Sim. Esse é o painel frontal. Esse aqui é o painel inferior frontal, que vai aqui. E esse é totalmente zero? Sim. Esse foi feito. Esse foi feito? Sim. Caramba. Esses aqui são essas peças que vão aqui, ó.
Sim, vai montar o Lego aí do... Ah, os encaixes, olha, interessante. Uhum. Os encaixes aqui, ó. E aquela que tá aí, cadê? Ah, tá por baixo, Zé. E essa daqui vai fechar. Essa vai fazer uma... Agora ele tá fazendo justamente essa peça nova agora. Sim, recriando essa peça ali. Recriando essa peça. Faz o fechamento da estrutura. E vai fechar a frente. Aí a gente usa... Ele tem que fabricar ferramentas para fazer essas curvaturas, né? Uhum. Como se fosse uma estamparia mesmo, né? E faz aqui Faz mesmo. Faz aqui. Isso aqui, ó, foi tudo estampado. Eu digo que elas não tem marca de martelo, não tem nada. É tudo estampado como se fosse uma estamparia mesmo. Sim. Né? Como a prensa. Onde é que tá a prensa? Ah, tem ali Tem as ferramentas. calandra, viradeira, fresadeira, prensa. Aqui, ó. São essas peças. Ah, sim, essa aqui vai... Na lateral ali. Tipo ali, ó. Uhum. Isso, essa peça. Vai. E essa aqui são as travessas que vão em cima do suave. Ah, assim que vai embaixo, que vai aqui assim, né? Ela faz um X aí, né? Um X aqui na toalha, sim. Aquelas peças. Cara, não vamos poder nem botar cobertura nisso, vai ter que deixar exposto, né? Na hora que ela tiver toda ponteada, né? Que ele vai fazer com a ponteadeira, como se fosse a fábrica fazendo mesmo, né? Ponteia. Aí vai fazer todo um tratamento, né? Aí vai ficar uma obra de arte, assim, exposta, né, cara? Sim. E uma coisa, os paralamas aqui dela, te lembra que tava pegando nos pneus aqui, né? Então, essa frente toda tava para trás, né? Tava para trás? Tava para trás. Então ele teve que pôr as torres, né? Antes de cortar, ele voltou ela para medida. Você vê que a porta já afastou da lateral, ela já volta, já tudo no prumo. Sabe que distância que ela tava encurtada aqui assim? Mais ou menos esse lado aí, 30 milímetros. 15 milímetros? 30? 30 milímetros. Então, 3 centímetros aqui encurtada aqui assim. Aí o que aconteceu? O pessoal foi começando a alargar os furos para fazer todo o resto da certo. Ah, né? sim. Então por isso que a gente tinha umas arruelas gigantescas aqui no paralama. A gente tinha algumas coisas que eles alinharam alargando os furos, né? Sim. Aqui o paralama. Esse aqui tá solda para ver melhor. Sim. Tem alguma coisa assim que tu... Os furos para os furos do paralama eles rasgaram. Eles alargaram os furos para poder dar certo. O furo seria aqui, ele veio até aqui, ó. Sim, exatamente os 30 milímetros. Os 30 milímetros. Sim, e aqui isso aqui eu vou assumir, tá? Esse aqui fui eu, tá? Essa dobrada feia aqui, ó. Porque eu botei a roda grande e pegou o pneu ali, eu tive que usar. Mas agora a gente já vai fazer na funilaria já. Sim, já dá pra fazer. Já deixa previsto. Porque ele rasgava o pneu, inclusive. Ah, e aqui, ó, aqui dá pra ver claramente que era vermelho, né? Sim. A peça que os caras usaram num carro vermelho, porque essa aqui não é a original dela, né? Aqui, ó, bastante vermelho assim. Isso também outra coisa, né? Os caras nem tiraram a tinta para pintar, né? Não se deram ao trabalho de decapar a peça velha. Na verdade eles colocaram a meia frente aí. Né? Essa frente aqui, ó, esse painel não é o do carro. Esse não é o do carro, esse já é de uma vermelha. De uma vermelha. Esse aqui, ó, essa peça aqui, ó, vermelha, ela foi trocada até aqui, ó. Ah, sim. Sim, então já... Ah, é verdade, ó. Vermelha. A gente viu aquela vez, né, que a gente começou a raspar. Essa frente aqui é o que vai aqui, né? Que fecha. E como tinha muita solda MIG aqui, eu cortei para fazer um novo beiral e colocar ela ponteada. Não ficar aquela solda feia. A solda MIG, uma coisa que o pessoal não pensa é que ela enrijece o carro, né? Você dá muita temperatura na peça e você acaba destemperando a peça naquele local. Por isso que as ponteadeiras são em pontos, né? Vocês têm um distanciamento entre um e outro e não aquece tanto aquela região. É que nem no fio elétrico, se tu pegar um fio, estanhar ele, né? Tu pensa que tá fazendo uma conexão boa elétrica, mas na verdade o pontinho onde é que o estanho parou, ele fica rígido. E aí ele fica rígido e quebra o fio, né? Ele quebra justamente ali. Então por isso não se estanha chicote, assim, tu crimpa ele, né? Então o pessoal faz um serviço desse, né? Acredito que não pense que o carro vai vir bater novamente, né? Porque
se ele dá uma batida com um serviço desse, assim, o carro tem uma pré-deformação de fábrica, né? Quando você bate, ele tem chama pontos fusíveis, né? Que você, quando você bate, ele é feito para dobrar. Você imagina o pessoal passando uma MIG e deixando tudo isso rígido, essa distribuição de energia não vai pro ponto que tem que ser, né? Mas, cara, isso aí é bem padrão do americano, assim, não... E aí até justificando, mas assim, é tão caro a mão de obra e tão difícil a mão de obra, por exemplo, pessoas que nem tu, assim, ou que vocês têm uma oficina especializada nisso, se tu tiver que cobrar o valor que cobra, dá perda total no carro, né? Ainda mais um carro desse que há 10 anos atrás, ele valia menos do que vale hoje, né? Eu entendo. Então, quando há 10 anos... Esse carro, se for pensar, ele deve ter batido há uns 15 anos atrás, e eu sei que ele ficou uns 5 anos, assim, meio que para arrumar, tanto que o senhor que estava arrumando, ele tinha 90 e poucos anos de idade, estava mandando, o carro era dele, né? E ele chegou uma hora que ele disse, tô velho, 90 e poucos anos, vou vender todos os meus carros. E aí ele decidiu vender, só que esse carro eles nunca tinham acabado. Entendi. Eles tinham feito assim... Só que o que deve ter acontecido? Ele deve ter feito numa oficina, não digo por orçamento, mas assim, justificavelmente o carro... Esse carro eu paguei 30 e poucos mil dólares, né? Na época, um carro, se ele tivesse em condições, ele valeria 60 mil nos Estados Unidos. Hoje já acho que é um carro de 90, um carro bom nos Estados Unidos, uma 355 boa nos Estados Unidos, deve ser um carro de 90 mil já. Deve ter subido já. Não é mais? Mais já. É um carro de 150 mil dólares. Um bom, né? Um bem bom, né? Milhagem baixa, que eles falam. O meu tem 20 e poucas mil milhas, mas tudo bem. Mas, digamos assim, então ele subiu muito de preço, só que tu pegava um carro que na época era 60 mil, tu gastar 30 mil... Mas o que aconteceu com a 355 no mercado mundial é inexplicável. Sim, porque ela deu um boom assim e todo mundo, deu boom por conta da pandemia. Acabou a pandemia, ela continuou. Continuou, né? Quanto vem no Brasil? Tem várias, né? Recentemente duas, 2 milhões e 100, 2 milhões e 50. Tu vê, né? Era carro de 500 mil, 1 milhão há anos atrás, né? Deixei de comprar algumas por 280, 300 mil reais. 300 mil reais. Ninguém imaginava. Brincando. Ninguém imaginava. Não, se for pensar, é uma coisa incrível, né? Olá, tudo bom? Estamos admirando o trabalho aqui, ó. Legal. Tudo bom? Como é que tá o senhor? Você? Tudo bom? Bom te ver aí, ó. Olha aí. E é impressionante o que subiu esses carros, né? Muito. Inacreditável. Muito. E aí até justifica, assim, eu acho que é uma coisa... O que eu tô percebendo? Até nos Estados Unidos, algumas pessoas me perguntaram, que acaba que... bastante gente acompanha o que eu faço também de lá, né? E tá chamando a atenção o trabalho que vocês estão fazendo aqui, lá para os Estados Unidos. Porque hoje já faz sentido mandar um carro para o Brasil de temporária, né? Sim. Restaurar aqui e voltar para lá. Porque... A gente teve uns exemplos desse há uns... A gente fez 2 Rolls, lembra, Zé, que o Nelinho trouxe pra gente? A gente fez 2 Rolls Royce já 15 anos atrás, 18 anos atrás, que já se justificava isso. Cara, e agora tá mais ainda, porque os Estados Unidos piorou muito a mão de obra, a capacidade de mão de obra, o preço de salário lá aumentou muito, assim. Não se renova, né? Então, assim, eu sei porque eu tendo empresa lá e tendo empresa aqui, agora até com esse negócio, por exemplo, do Trump lá, ficou claramente, os imigrantes eles estão mandando um monte de imigrante ilegal embora, e a mão de obra, muitas coisas é baseada na imigração, né? Só que perdendo a imigração vai disparar mais ainda. Então, assim, pode escrever o que eu estou falando. Daqui a 2 anos, os Estados Unidos ele vai ser um país tão difícil de ter mão de obra braçal ou básica, assim, porque não tem mais, vai ter menos imigrante. Vai estar cada vez mais difícil tu montar uma estrutura, uma equipe assim, e o custo da mão de obra vai subir. Então, provavelmente vai aumentar mais ainda a vantagem de mandar os carros, por exemplo, para o Brasil. Então, até isso acontecer aqui no Brasil. Mas eu vou te dizer que eu concordo que está acontecendo também. A mão de obra no Brasil está sendo valorizada, o que é natural, né? Mas eu acho que a escala não vai passar os Estados Unidos. Os Estados Unidos está muito Então, frente, assim, né? vai subir lá e vai subir aqui, mas lá vai subir bem mais que aqui. E eu acho que também é o seguinte, o Brasil está se profissionalizando muito, né? Eu acho que um exemplo perfeito são vocês, até não é porque tá aqui. Sim. Eu conheço pouquíssimas oficinas no Brasil que eu tenho relação próxima. Que fazem um serviço tão profissional, tão organizado, tão correto, assim, de combina, entrega, faz, e não entendendo, e às vezes o problema não é a intenção do cara, porque o cara pode ser bem intencionado, só que se tu não tiver uma estrutura para poder aguentar, para fazer isso aí... Não, o que eu vejo assim no mercado, e você vai falar com propriedade porque você está no meio, eu vejo excelentes profissionais de mão cheia, mas que acabam não tendo uma relevância no mercado, justamente porque eles não conseguem ter um objetivo na empresa, começo, meio e fim. Quantos projetos que a gente olha
a gente fala, puta, que projeto lindo, mas o cara fala, meu, tá 5 anos, tá 6 anos na oficina, o negócio não evolui, não se paga, começa a ser um prejuízo na oficina. Aí o que acontece? O cara acaba deixando o carro mais de lado ainda. Em vez de ele chegar e falar assim, cara, vamos parar, vamos terminar isso aqui, vamos pro próximo, fazer essa coisa rodar, é complicado. E eu vejo assim, um que eu tenho muita experiência, gosto muito é o Deni, né? Sim, o Deni, eu fiz 2 carros com ele, vou fazer o terceiro e também é um cara assim, que conseguiu botar um ritmo de entra e sai, faz, só que aí entra o seguinte, aí tem que ter gente qualificada, tem que ter o cara certo, né? Porque às vezes tu pega, tem gente que o cara é muito talentoso, às vezes, né? E na parte de funilaria, por exemplo, assim, só que tem que ter uma estrutura de negócio em volta. Isso que é o difícil é juntar as pessoas certas, porque não adianta tu fazer tudo isso se conversar, cara. Porque tu pode ser um bom vendedor, mas se tu não tiver o cara aqui que é bala no que tá fazendo aqui atrás, não sustenta. Eu falo pra ele, a minha coragem vai no que ele me fala, entendeu? Às vezes eu chamo ele e falo, cara, e aí, vai? Não, vamos. Então, assim, a gente vai se acertando, mas uma preocupação que eu tenho, isso a um médio prazo, é a renovação deles, cara. A gente não vê pessoas novas. Sim, com esse talento. Não, cara. E assim, é por falta de conhecimento, porque eu tenho certeza hoje que um profissional igual o Zé, igual o pessoal que eu tenho aqui, ele tem muito mais mercado do que qualquer pessoa que está numa área de TI aí, uma área de computação ou o que seja. Mas até já devaneando um pouco, eu vejo pelos meus filhos e essa geração nova, assim, eles ficam tanto tempo nos eletrônicos que eles não botam a mão numa coisa manual, então eles não aprendem, às vezes não sabem apertar um parafuso, por exemplo. Eu entendo. Infelizmente, é uma coisa assim... Tá virando cultural já. Mas vamos tirando o devanear aqui, o momento psicológico. Mas olha, o negócio aqui tá impressionante, assim, o nível de trabalho. Eu acho que ninguém de nós esperava que ia dar tanto trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho que também fico feliz de estar nas mãos certas, sabe? A gente chegou quando a gente, realmente, depois daquele episódio que a gente desmontou o carro, que a gente decapou e que a gente pôs o carro na mesa e a gente viu a situação de medição do carro, a gente chegou na conclusão, eu falei, Zé, aqui é o seguinte, ou a gente vai para as cabeças e faz tudo. Sim. Ó, Abílio. Ou a gente entra de cabeça ou a gente vai ser muito amigo do Anderson, falar, Anderson, não dá, cara. Não, graças a Deus, nem teve essa ligação. Porque a gente se assustou com algumas coisas, né? Mas a gente sabia que a gente tinha condição de assumir, entendeu? E que nem a gente falou algumas vezes já, né, do projeto, assim, vocês já fizeram coisas desse nível para mais complexo, né, e às vezes até carros mais valorizados, mais caros, digamos assim, então eu confio em vocês. É que talvez as pessoas não enxerguem isso porque normalmente o carro que vocês trabalham são carros que vocês mantêm sigilo, né? Então, é o que a gente fala, a gente faz muita coisa bonita aqui, muita coisa que eu ficaria com orgulho de mostrar, mas eu não posso por conta das limitações de divulgação. E tá certo, né? Eu acho que assim... eu entendo o dono do carro. Se eu fosse assim, pensando em, bati o carro e quero, né, arrumar para ninguém perceber que foi batido, obviamente você não quer que mostre o carro sendo arrumado, né? Então, eu acho que faz parte, assim, isso também é um valor, assim, que vocês têm. Vocês conseguem fazer carros aqui que provavelmente ninguém descobre que o carro foi reparado. A gente fala da seguinte maneira, o carro batido ele foi. A gente vai tentar voltar ele o mais próximo possível que uma mão de obra não de fábrica consiga entregar, entendeu? Se você pegar, por exemplo, uma coisa que a gente não consegue fugir muito, e seria hipocrisia da minha parte falar, um robô da Porsche lá, o cara digita lá, que quer que deposite 10 micras de tinta numa peça. O robô vai ocupar, fazer aquilo. Pro meu pintor, na mão humana, conseguir é muito difícil. Mas todo o acabamento, o contexto geral da coisa fica muito bom, entendeu? A gente não quer, por exemplo, enganar, o carro nunca foi batido, o carro talvez teve Sim, mas ele foi muito bem reparado dentro dos padrões de qualidade. E aí vamos falar o seguinte, aí o padrão 1990 Ferrari não é tão difícil de melhorar. Não queria te falar isso, mas eu sei. Mais ou menos é isso. Aqui tá mais tranquilo. Sabemos que quando tu olha, eu me lembro quando a gente levantou ela a primeira vez, essas vigas de suspensão e... As treliças, né? As treliças, assim, é tudo umas barras quadradas aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver, o chassi é muito estranho por baixo, né? Aqui, ó. Agora é que eu tô vendo que... Eu não sei se você teve a oportunidade de ir na fábrica da Ferrari. Não, nunca tive.
eles têm expostos uns carros novos, né? Com a estrutura lá, até hoje eles não levam assim o acabamento estrutural tão afino quanto uma montadora alemã, alguma coisa do tipo, cara. Caramba. É uma coisa mais grosseira mesmo. O desafio que teve foi tirar o para-brisa, né? Sem quebrar ele, né? Porque sem quebrar. Muito obrigado, viu? Um agradecimento especial sem aí quebrar. Pro pessoal. Porque o problema do para-brisa... Pode subir aí. O que tinha aqui era que eles botaram tanta cola aqui, né? Ela ultrapassou no limite, né? Que ela foi pro painel de instrumento. E chegou a colar o painel, né? De instrumentos, né? Aqui tava muito feio em cima, assim, me lembro. Ó, isso aqui tava embaixo das borrachas, tá vendo? É, um podre aqui. Tem mais podres, assim, relevantes no carro? Não. Aqui é um podre por conta de... Não foi que mexeram, alguma coisa do tipo. Acúmulo de água mesmo, tá? Aqui é normal nessas Ferrari? Aqui ela empoça um pouco de água. O seu carro não tem um outro problema porque ele é conversível. Mas as targas ou as berlinetas, ali atrás da tiara, né, que é ali a parte onde teria o vidro do motor ali, né, ou a parte do motor, ela trinca a estrutura. Entre a lata e o teto ali, ele cria uma fissura ali na lata. Todas, isso são todas. Sim, porque o esforço do chassi vem numa zona que não foi tão preparada, né? O bom disso aqui é o seguinte, essa aqui por ser conversível, ela só faz assim. Só faz assim. Ela só dobra aqui no meio. O bigode aquele, né? O bigode ele tem uma... Esse aqui provavelmente a gente vai ter que fazer outro. É mesmo? Abre aí pra ele mostrar. Ele esfoliou ele um do outro pra poder... Quantas cores tem aí, ó? Tem em 2 partes. Ele já tá pré-desamassado. Tá quase pronto. Ele é uma peça só, né? Ele é uma peça montada. Sim, porque ele tava bem aquele cantinho ali, tava levantadinho, né? E tava cheio de massa. Tava cheio de massa. Tava cheio de massa aí também. Sabe o que é isso aqui, ó? É pra puxar? Eles furam, põem um parafuso e rebate, cara. Então tava tudo furado e com massa por cima. Com massa por cima. Todo amassado isso aí. Sim. Tava todo amassado. Tu já desamassou ele? Já voltei. Tava todo deformado aqui. Tava deformado... Tinha mais parte aqui no meio também. Mas vai dar para usar esse? Vai usar esse. A carenagem superior, sim. Aí de baixo vai mudar? A inferior você vai fazer, Zé? Qual que você vai? Não. Vai dar fazer as duas. Vai dar para usar. Vai dar para usar as duas. Tem que abrir para poder desamassar. Sim. Mas isso é uma coisa assim, se o cara tentar arrumar só isso, não dá, né? Porque tem o resto tudo do carro, né? Aqui é a caixa de bateria, né? Caixa de bateria. Tu viu aqui os pedal que eu tava explicando outro dia? Eu vi. Viu como a gente fez? Você sabe que eu recebi a segunda ligação hoje, né? Ah, é? Do quê? De carro para converter para manual. Para manual. Porque nós tava falando sobre o meu carro. Esse carro ele era pedal shift, né? Ele era, inclusive eu tenho... não, tá fora ali. Mas ele era um F1, né? Com o câmbio automatizado. E a gente tirou para fazer. E aí a conversão basicamente é o seguinte, o mais difícil é conseguir, na verdade, a alavanca, eu acho. Porque aí a alavanca com a gradezinha, ó, até a parte de baixo é possível quase fabricar. Mas a alavanca aqui do manual, ó, ela é obviamente difícil de recriar ela, né, eu acho. Mas aí o pedal, que tem que botar um terceiro pedal de embreagem ali, e a gente usou a caixa original mesmo. Eu vi ali. Dá para desmontar e dá para ver, porque basicamente é um cilindro, faz um furo, ela é preparada para o terceiro pedal. Ela é preparada para o terceiro pedal, né? Ela não é uma de 2 pedais, ela tem o terceiro pedal. Tem uma empresa já fazendo um kit plug and play para 360 para 430. Sim. Mas para ela ainda não tem nada porque na verdade não... É porque dela, como existia original, o pessoal só comprava peça da usada, né? Sim. Só que começou a ficar raro, né? Não, começou a acabar, né? E aqui no câmbio, ó, deixa eu ver se vai dar para ver no câmbio aqui, ó. É que é bem aqui, tem uma tractana, ó. Deixa eu ver. Aqui o varão, ó. Onde vai a embreagem, o suporte da embreagem? Vai o... Na verdade, aqui do lado do câmbio, assim, vai todo um sistema hidráulico, aquele, né? Onde vai, ali originalmente, onde iria a robótica da... Aí essa robótica sai inteira e vai uma chapinha só com um pino pra fora.
E essa chapinha com pino, se não conseguir, dá pra... pega os cabos do trambulador lá, vai e vem da... Não, não é cabo, é varão. É varão? É, aí só... É um varão, inclusive esse varão da alavanca até lá é um varão único, que só tem um ajuste no meio dele. Esse eu Como se fosse um uniball que você... Esse eu fabriquei, eu não consigo dar 355. Mas tu tirar ele fora aqui, por exemplo, e tirar um gabarito... Dá pra fazer. Tu fabrica ele facilzinho, porque ele é basicamente dois... É uma rótula num lado e rótula no outro. E ele conecta direto ali na transmissão. E aí com isso tu tira o robótica lá, como é que chamaria? O sistema hidráulico, né, que faz as trocas de marcha. Porque aqui a gente tem a parte de corpo de válvula, né, a parte onde tem a bomba e as solenoides. Sai tudo fora. Sai tudo fora e depois liga nessa robótica que vai na lateral do câmbio. Né? Esses dois saem fora. E aí sai a TCU também, que é, digamos, o módulo de controle que seria da ignição. Eu acho que ela até embaixo do câmbio. Ali da manopla, ali por ali. Aí vai ter que fazer alguns bypass lá, né, para poder interpretar a partida. Mas é bem fácil, eu acho que é 2 fios assim que tu liga no chicote ali e reprograma assim, porque aí basicamente a chave vai dar direto, porque no F1 ele bloqueia, o motor de partida passa por dentro da TCU, da módulo de ignição. Sim. Então, no caso ali, só tira isso fora. Quando ela é F1, por exemplo, se ela vai ter que eliminar, por exemplo, se a tampa está aberta, ela já não engata, a porta aberta, ela não engata. Então, tudo isso a gente vai ter que fazer uma eliminação, né? Mas, na verdade, a única coisa que... Porque nada disso... Tu só vai dar um bypass no motor de arranque. Entendeu? Para poder, como se ela tivesse... O motor de arranque, né? Vai ser direto na chave, aí, digamos assim, sem passar pela TCU. Pela TCU, no caso, pela TCU, que é da transmissão. E aí o pedal de embreagem aqui, tem que colocar um cilindro, que na verdade é a mesma líquido do freio. Tá aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui que a gente adaptou, ó. Que é o tipo da Ferrari, mas ele é baratinho, né? Porque ele é padrão, assim, deve ser igual a muitos carros. E aí esse cilindro da embreagem aqui, basicamente, a gente ligou e aí essa linha de embreagem aqui, ó, na minha tá essa de Aerokeep, ó. Ela vai lá atrás e vai literalmente no atuador da embreagem. No atuador da embreagem. Que tá ali em cima, assim, ó. Por aqui, ó. Que tá aqui em cima, assim, chega... Aqui, ó. Tá o Aerokeep ali, acho que essa mangueira, essa é rígida, que chega no final ela fica rígida. E aí ela atua, e a embreagem é a mesma, o atuador é o mesmo. A embreagem em si aí dentro é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que a única coisa... até eu fiz aqui a minha da Ceramic Power mesmo aqui. Sim. Aqui pertinho de vocês, né? Sim. E eles... eu primeiro botei uma de lona HD e aí depois de um tempo ela patinou e eu botei uma de pastilha mesmo. Tá. Mas era por causa da potência, né? Se tu for usar o carro original... eu acho que a HD já tá suficiente. Né? Não, eu até de dizer assim, ó, a HD pra mim funcionou com os HP, ela só desgastou depois. Só que como eu tinha... Quando eles fizeram pra mim, eles mandaram um disco de HD e um disco de cerâmica. Pra você testar já, né? E aí, como eu tentei primeiro HD, funcionou por muitos anos. Era mais fácil botar de cerâmica que eu já tinha lá e troquei ela. Sim. Mas eu também deixaria HD, o funcionamento é um pouco melhor assim. Agora tem as de Kevlar, né? Mudou bastante isso aí, a embreagem. Mas é uma embreagem bem simples, ela não tem frescura nenhuma. Então, ó, quem quiser converter uma 355 F1 aí, ó. Vamos começar. Vai fazer os kits aqui já faz isso. Já tô estudando. Mas é bem tranquilo. E eu acho que valoriza muito o carro também, né? É o tipo da modificação que vem para somar no carro, é engraçado, né? A complexidade desse carro, quando ela é F1, é muito grande, cara. Ela tem muitos pormenores que pode dar problema. Desde pressão da bomba, desde qualquer tipo de vazamentinho. É muito complexo, o sistema tá 100%. E a troca dela é ruim da F1, assim. Não é uma troca rápida, né? Então acho que... Ou o cara diz assim, ó, eu quero um manual clássico, assim, e no caso da Ferrari, como ela tem aquela grelha lá, ela fica com uma sensação, assim, de cluck, 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 assim. Ela faz barulho, né? Faz um barulho da grelha, né? Sensorial a troca, né? Tá. Olha, o projeto tá bonito aqui, tá... Tipo, quer dizer, tá feio agora, né? Porque, agora o corpo tá aberto. Mas motiva aqui, impressiona, porque realmente, assim, tá ficando 10 mesmo. O que são os próximos passos agora, assim, qual que é o cronograma de vocês aí? O cronograma é fechar essa frente, cara. A gente não pode... ele tem que se dedicar 100% em fechar essa frente, pontear toda ela, pra gente começar já tratamento anticorrosivo no carro e tirar ele daqui para ir para preparação de pintura, entendeu? Mas assim, ele precisa fechar a frente.
começar a pontear todas as peças novas que ele fez. E aí quando vai fechar a frente, vai para a preparação de pintura. Aí aí vai desmontar mais coisas, vai pelar ela, vai deixar aqui tudo zero para poder receber o tratamento e as pinturas novas, né? Sim. Vai tirar a caixa de ar, todas as mangueiras. Aí vai as borrachas novas que a gente já encomendou. Sim, as borrachas. Mas o que eu quero muito mesmo é finalizar de fechar a frente, porque não vai ser só uma preparação, vai ser já uma preparação com tratamento já. Então, assim, muita coisa que está começando a enferrujar, a gente já quer corrigir na preparação de pintura. Sim. Sim. E aí na verdade, aí disso vai ficar... E coisas assim do tipo, peças assim menos aparentes, assim, tipo, não, uma coisa é limpar, né? Outra coisa é dar uma pintura em pecinhas, assim, esse tipo de coisa. Eu penso em fazer um embelezamento, né? Embelezamento, né? Sabe, fazer uma anodização no que dá para ser anodizado, nos suportinhos. Sim, montar tudo limpinho, tudo certinho de volta, né? O motor ali, pintar o intercooler, as peças, né? Não, o motor, depois que ele destravar ela, a ideia é descer o motor, né? Descer o motor para poder levar para a pintura sem o motor, né? Até nós temos que se lembrar, vamos fazer a manutenção das correias, né? Não, já vai estar fora, já é muito bem-vindo já, né? Então, até temos que ver a lista de materiais, porque isso é um pepino desse carro, né? Tipo, a manutenção de correia é caríssimo, porque tu tem que baixar o motor. Né? Então, mas aí entra o jaqui, né? E já que o motor tá fora... Já tá fora. Já traz... Porque o kit de correia até não é absurdo, cara, é $700, se eu não me engano, pelo menos a última vez que eu comprei. Tem um Major Service lá, que vende na Ricambi, por exemplo. Vem algumas mangueiras, mas precisa ver se tudo que tá lá precisa no seu carro, porque você já tem muita coisa atualizada já, né? Porque aquele kit eu troquei inteiro. Então, acho que talvez não vale a pena comprar esse kit novamente. Sim, dá pra ver, pelo menos a correia dentada, os esticadores, alguma coisa desse tipo. Cara... Então, parabéns aí. Queria apertar tua mão pessoalmente aí, porque o homem é bom aí. Tu também, né, meu? Vocês são muito foda aí. Vou mostrar como é que faz aqueles furinhos lá. Vamos? Estamos por ele. Olha aí, ó. Então, essa aqui são os moldes, né, que a gente fez para fazer desenhos, né? Os desenhos de cada uma daquelas peças. E aí é que a gente vai fazer uma pequena demonstração, né, de uma delas, a gente trabalhando com ela. Pode filmar que você já vai ver ela deformando. Olha lá, já vai. Ah, sim. Sim. E aí a chapa deforma. Sim. Caramba. Não, e essas moldes, assim, por exemplo, isso aqui é só para 355 ou de repente isso aí? Não, só para 355. Cada um é um carro, assim, porque não... Vai deixar eles guardados para a próxima, né, se precisar. Então, se alguém tiver uma 355 e quiser dar uma geral, pode trazer que tem deixa as peças tudo zeradas aqui. Cara, e porque aí tira a medida, tem que fazer aqui, né? Cada um deles, né? É uma missão, hein? Sim, aqui faz com as duas chapas, né? Isso. Cortado. E tudo feito, a gente fez aqui mesmo. Tudo sim. Normal. A gente foi fazendo. Cara, eu vou dizer, meu, assim, não duvido que tenha mais 2 lugares no mundo inteiro que façam assim para esse carro, assim, para isso é uma restauração desse nível. Eu vi um cara na Austrália que eu acho que faz coisas parecidas assim. É o Elliot. Elliot, né? A gente segue ele, eu pego bastante referência deles lá, né? Mas ele faz muito acabamento, né? Eu não sei se ele já pegou de carro assim, né? A fundo, assim, então... O que me chama a atenção é que ele faz, realmente troca peça, né? Monta os carros, mas trocando peça, Mas ele tem muita... A gente tem muita referência de acabamento, como era, detalhezinhos menores, eu pego muita referência dele lá. Cara, impressionante. Bom, vamos deixar o homem trabalhar aí. Muito obrigado, hein? Parabéns aí. Vir numa oficina dessas, quem não dá uma voltinha aqui é uma dor. A Porsche dele foi, né? Andando, né? Tava aí a última vez, era aquele carro. Ficou muito legal. O que mais tem aí que a gente podia dar uma olhada aí para mostrar pro pessoal? Aqui estão só manutenção mais leve, né? Troca de escapamento. Esse é aquele carro que era meu, que eu comprei ele
0 km e reencontrei. Ah, isso aqui não sei. Como é que é isso aí? Esse é um Colt, né? É um Mitsubishi Colt GTI. Caramba. Esse carro tem uma história muito forte comigo, cara. Foi meu primeiro carro, né? Não porque eu quis, mas por... Sei como é que é. Na verdade, meu pai comprou 0 km ele e deu pra minha avó de presente, cara. E minha avó veio a falecer, eu tinha 16, 17 anos. E eu acabei assumindo o carro, né? Caramba. Aí eu restaurei esse carro totalmente há uns 8, 9 anos atrás. Tá, mas esse carro então foi teu na década de 90? Foi. Aí eu cortei um pedaço da história. Minha avó faleceu e eu assumi o carro na minha época de faculdade, de engenharia. Eu fiquei com esse carro. Aí saiu os Audi A3 com aquela lente transparente, enchi o saco do meu pai. Puta, eu quero trocar por um Audi. Troquei. Quando eu andei no Audi, eu falei, puta, que cagada que eu fiz, cara. Sério? Só que aí o que aconteceu? Eu falei, fiquei com aquilo na cabeça. Vou comprar de novo um Colt. Vou comprar. Passou-se 14 anos. Eu fui ajudar um amigo do meu pai na oficina dele. E o carro tava jogado lá, fazia... E era o próprio? O meu carro. O teu carro mesmo? Meu carro. Com a placa, tudo? Tipo, tudo meu teu carro. Meu carro. Cara, e não tinha como não comprar, não, né? Não, cara, não, eu fico até emocionado quando eu lembro. Não tinha. Caramba. E ele tá com as rodinhas original, né? Eu fiz ele 100% original. Mas ele tava original quando tu pegou de volta? Não tava, cara. Ele tava totalmente, né... O pessoal não dava valor pro carro na ocasião, né? Sim. Ah, tu fez os banquinhos aqui com Alcântara. Ou não? Teto em Alcântara, o volante. E o escapamento inox. Eu não quis, assim, melhorei só o que deu, mas sem perder as características do carro, sabe? E aí tu pintou ele inteiro? Fiz ele inteiro, cara. E ele tava muito rodado ou não? Então, quando eu entreguei ele tinha 40, 50 mil quilômetros rodados. Só que aí o que aconteceu? O pessoal usou ele muito mal nesses 14 anos que ficou, né? E quando eu restaurei ele todo, eu comprei um motor de um carro que tinha 5 mil quilômetros. Só que desde que a gente funcionou ele da primeira vez, cara, tinha um barulhinho que me incomodava. Como se fosse um tucho para carregar, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, cara, resolvi ver, tinha uma válvula, tinha um balancinho trincado. Aí a gente tá fazendo agora de novo, para tirar esse barulhinho. Ah, mas que legal. Eu vou dizer assim, tu tá cercado de Ferrari, de Porsche, de carro assim. É minha paixão. Mas o cara gosta do primeiro carro, né? Um carro que tem uma memória, mas cara, eu vou dizer, é bem isso mesmo, assim, a maioria até vou dizer assim, muito da minha audiência aqui, do pessoal que assiste, é bem isso, assim, o cara tá ligado, ele podia ter, às vezes, tem um monte de gente que podia ter um carro caríssimo, assim, mas ele curte, às vezes, um projeto porque traz uma memória emocional. Não, eu já tive a oportunidade de ter alguns carros bons na garagem, mas esse nunca saiu de perto. Que legal que tu conseguiu achar o teu primeiro mesmo, né? É uma coisa muito louca, né, cara? Parecia que ele tava pedindo para ser resgatado, né? Sabe que o meu primeiro carro também foi sem querer, foi um Fiat Tipo, e ainda daquele pior que tinha, assim, o 1.6, o monoponto, que é o que mais dava problema. Conheci todas as oficinas mecânicas da cidade por causa dele. Esse que foi inventado kit verão para ele ou não é esse? Não, como é que é isso? É um kit que para todos os tipos tinham problema de temperatura, fizeram um kit de adaptação lá para ele não ferver tanto. Pode ser, era triste o negócio. Mas eu tinha uma memória nele, era um preto assim, e aí só que esse carro, esse deu PT, não existe mais, o que era o meu mesmo. Tá. Aí eu pensei, já que eu não consigo o meu de volta... Vou comprar um parecido. Só que aí eu vou pensar assim, vou comprar o que eu queria de verdade mesmo, que era o Cedice Válvula, lá, que era o 16 válvula na época lá. Aquele, aí achei... Conseguiu comprar? Não, ainda não. Porque apareceu uns brancos, cinza, prata, outras cores, e aí eu disse, cara, mas o certo era pelo menos ser o preto, porque aí eu consigo lembrar bem como é que era o meu preto, sabe? Então, um dia que se tiver alguém aí que tinha um tipo 7 válvula aí preto, muito bom estado, me chama aí, tá? Mas o segundo carro que eu... Não dá pra entender. O segundo carro que eu tive, que na verdade para mim foi até mais emblemático, foi o meu Vectra GSI. Tá. E aí, esse eu fui atrás, 2 anos atrás, e comprei ele. Não, o meu original também deu PT, não existe mais, mas comprei um igual, assim. A única coisa que ele não tinha teto, que eu comprei, porque ele era pré-série 93. Ah, ele vinha sem teto. E o meu que eu tinha lá na década de 90 tinha teto. Aí eu falei, desfolhei e botei teto. Os caras queriam me matar, mas ficou como eu queria. Esse carro aqui, cara, como ele não foi um carro de muito valor agregado, o pessoal meio que canibalizou muita coisa, né? E comecei a garimpar,
esse carro de 5 mil quilômetros, eu acabei achando, eu comprava muita peça desse cara. Ele falou, cara, você não quer comprar o carro inteiro, não? Já valia mais a pena. Aí eu acabei comprando o carro inteiro, cara, só para tirar a peça, tudo que estava de melhor. 5 mil quilômetros. E era um GTI também? Era um GTI também. Caramba. Só que o pessoal tinha pintado ele de azul, esteticamente não era o que eu queria. É que, cara, esses carros dessa época, barato, importado, eram reformados, cara, né, em qualquer eles lugar. Eles iam empurrando assim até para de andar, né? Então, realmente, assim, toda uma geração ali da década. Eu vou te falar que de 2 eu ainda não consegui fazer um, eu ainda tive que comprar coisas ainda. Esses faróis de milha é uma coisa muito, muito rara de se achar, né? Eu achei num país lá, tipo Lituânia da vida, uma coisa assim. O para-choque todo, o cara vendia um para-choque todo com os milhas, né? Aí eu comprei o anúncio no eBay, liguei pro cara, falei, cara, joga fora o para-choque, me embala só os milhas. Ele falou, não, mas como assim? Você comprou o para-choque? Eu falei, eu sei, mas eu quero só os milhas. Aí o cara me enviou só os milhas. Eu já comprei peça da Lituânia também. Impressionante como eles têm lá no leste europeu, não sei por que eles têm tanta peça lá. Não consigo decifrar também. Cara, mas que legal a história. Parabéns aí. Obrigado. Mas, ó, obrigado. Te dizer de novo um agradecimento por estar tomando conta da minha Ferrari aí. A gente meio que pegou um desafio, né, cara? Também, e fico feliz aí de estar também vendo esse carro voltar e ter muita história aí para nós, né? E um detalhe, ó, eu já vou avisar, nós vamos estar, o carro vai estar exposto, né, na Automec de 22 a 26 de abril. Só que é o seguinte, nós vamos mostrar ele nesse estado, então quem quiser ver ela em construção para ver como vai ser, vai estar na Automec. E a meta, vou dizer aqui, vamos ver se a gente vai conseguir, né, é finalizar ele para junho no festival. Junho, né? Festival Interlagos. Eu também vou estar nos 2 eventos, então quem estiver aí por São Paulo, que vier me encontrar, ver os carros aí, por favor, vem aí no Festival Interlagos e na Automec desse ano aí, vai estar muito legal. Se Deus quiser. Vamos nessa. Então tá. Então, foi um episódio relâmpago aqui, vim visitar o Carlinhos, peguei ele de surpresa aí, mas foi legal porque dá pra ver realmente assim, botando a mão na massa, mostrando como é que é o trabalho. Uma dica aqui de dono de oficina, tá? Que os donos de oficina não me critiquem. Você quer ver se realmente seu carro está sendo mexido, chega de surpresa na oficina. É isso que eu pensei, vou chegar de surpresa, vou dar uma batida lá. Mas felizmente, e aí que é o bom, né? Então, na verdade, e até o dica de dono de oficina é o seguinte, se prepara como se o cliente chegasse de surpresa a qualquer momento. Qualquer momento, cara. Então esteja pronto. Eu tô falando isso porque eu já cometi esse erro e não quero cometer de novo. Então assim, sem avisar, vai olhar o carro e aí é uma boa maneira de testar a oficina e para as oficinas também é uma boa maneira de mostrar serviço, tá? É isso aí. Sempre haja como se o dono do carro chegasse viesse a qualquer momento. Surpresa aí. Mas legal, obrigado. Anderson, obrigado pela visita demais, cara. Um abração aí, espero que tenham curtido aí, pessoal. E vamos para a próxima aí. Breve a Ferrari está de volta aí, roncando aí. Tchau.